Boa tarde, meus amores. Hoje é dia 15 de junho, segunda-feira. Vamos iniciar com a nossa aula de produção textual. Hoje vocês vão aprender a criar, um poema, tá? E esse poema, ele tem que ser um poema que fale sobre a amizade. Então, criar um poema com o tema amizade. Então, seu poema, ele já tem um tema. Tem que ser amizade, tudo bem? Como você vai criar esse poema? Você que vai decidir. Você pode criar um poema narrativo, que lá na página 44 vocês leram um poema narrativo, né? Então, o que é um poema narrativo? O poema narrativo, ele conta, né? Ele narra a história de alguém. Então, no meu poema, se ele for narrativo, ele está contando a história de alguém. Então, tem que ter personagem. Então, eu vou contar a história, né? Vou narrar a história e tem que ter um personagem. Então, isso é um poema narrativo, né? Uma história contada em poema. Por exemplo, o menino que carregava água na peneira, né? Lá na página 44, ó. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele. Então, aqui está contando a história, né? Desse menino. Tem o menino, tem a mãe, então tem personagens nesse poema narrativo, tudo bem? Então, o poema narrativo tem que ter personagens, né? Eu tô contando a história, né? Tem uma história a ser apresentada, né? E outra também característica do poema narrativo, eu não preciso necessariamente ter o quê? Ter rimas, possuir rimas, tudo bem? Então, essa é uma maneira de eu fazer meu poema. Posso fazer em forma de um poema narrativo. Mas eu também posso criar meu poema com versos livres. Então, o que seriam versos livres? Eu não preciso de ficar me preocupando com a estética do meu poema. Meu poema tem que ter 4 estrofes, depois vem mais 3 estrofes, depois mais 4. Entre os versos, eles vão rimar entre si, né? Então, por exemplo, o primeiro verso vai rimar com o terceiro, o terceiro com o quinto. Então, não. Quando eu faço versos livres, eu não tenho a obrigação de ficar rimando os meus versos, né? As minhas palavras aí do meu poema, tá? Não tenho essa obrigação. São versos livres. Então, eu vou fazer meu poema, né? Sem a obrigação de criar essas estrofes, meus versos, por exemplo, né? Cada verso eu posso fazer uma linha aqui, olha, do meu verso mais longa, a outra mais curtinha, tá? Então não existe regra, tá? Com os versos livres, né? Tô mais livres. Eu não tenho aquela estrutura de quantos versos em cada estrofe. Eles vão se rimar os versos, né? As palavrinhas, tudo bem? Então, como lá um exemplo que vocês têm no livro de português, na página 36, um poema com versos livres, ó. Gente grande. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho de goiabada era ótimo. Então, aqui é um poema com versos livres. Olha, o primeiro verso, olha como ele é comprido, né? O segundo já é mais curtinho. Então, não tem aquela estrutura, né? Não tem também rimas, né? Então, é uma coisa mais, né? É um texto, um poema mais livre, né? Mas eu também posso criar o meu poema seguindo lá uma estrutura, rimando, né? Eu quero rimar, eu acho interessante. Então, você pode sim rimar, né? Os versos, né? As palavras. Pode. Eu quero criar assim, que nem aqui é um soneto. Soneto é um poema, é um tipo dos poemas que existem, né? Então, por exemplo, no soneto, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4. A minha primeira estrofe tem que ter 4 versos, a minha segunda, 1, 2, 3, 4, tem que ter 4 versos. E as minhas 2 últimas estrofes tem que ter 3 versos. Então, é uma regrinha já. E olha, eu tenho que rimar o meu primeiro verso, rima com
o meu último verso. Ó, tá vendo? O meu primeiro rima com o meu último e o segundo rima com o terceiro. E todos vão seguir essa regra. Você pode fazer assim, ou de repente, não, eu vou querer rimar, né? Vou rimar esse com o terceiro, né? Vou rimar o primeiro verso com o terceiro, tá? Então, você pode sim criar uma estrutura, criar versos que se rimam, aí vai ficar a sua escolha, tá? Esse aqui é o modelo de um soneto. Pode ser outro, tudo bem? Então, vocês podem criar um poema dessas 3 maneiras, tá? Esse aqui é o soneto do amigo, de Vinícius de Moraes. Vou ler só a primeira estrofe, ó. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge, novo velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. Então, nessa estrofe, vemos aqui que existe, né, as rimas, ó. Passado, que rimou com reencontrado, perigo, que rimou com amigo, né? Foi uma maneira que ele construiu, né, até um soneto do amigo, um poema, né, feito, né, para amigos, né? E ele usou essa estrutura, né, para criar o seu poema. Vocês vão escolher de que maneira vocês vão querer criar o poema com o tema amizade. Tudo bem? Qualquer dúvida, envie mensagem para Pro, tá? Faça essa lição em uma folhinha, aí se possível vocês tiram uma foto, enviem para mim. Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau!